Olá, pessoal, graça e paz. Estamos aqui com a nossa lição número 9, o Anticristo, essa série de estudos à volta de Jesus Cristo. Então, agora nós vamos olhar para essa figura importante que tem a ver com a volta de Jesus, que é o Anticristo. Essa expressão, o Anticristo, ela não é muito usada na Bíblia, mas a figura do anticristo vai aparecer em vários textos bíblicos e nós vamos identificá-la nesse estudo. Vamos identificar quem é o anticristo, quais são as suas atividades, o que nós precisamos saber sobre ele hoje, qual é a, a palavra, o que a palavra nos alerta sobre essa figura do anticristo. Gostaria de começar perguntando se alguém já tentou destruir a tua fé. Sim, com certeza, na sua caminhada cristã, a sua fé sofreu vários ataques. E, às vezes, pessoas mesmo pessoas, de alguma forma, tentaram atacar a tua fé. E essa, de uma certa forma, é uma atividade do anticristo. Agora, é importante saber que a, a expressão ou o termo anticristo, né, que vem um termo praticamente transliterado do grego, anti, que está em lugar de, ou que se coloca contra, Cristo, que obviamente, né, é a palavra que significa ungido, correspondente ao Messias, do hebraico. Essa expressão ela é usada unicamente por João em sua primeira epístola e também na segunda epístola tem uma referência. Então, vamos lá dar uma olhada o que João diz a respeito do anticristo. Então, ele diz aqui em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 18 em diante, inclusive esse ponto da epístola de João, ele é central na mensagem que ele quer passar. Então, é muito interessante estudar a primeira epístola de João sobre tudo que ele traz para nós aqui. E ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, né? Por onde conhecemos que já é a última hora. Então aqui ele fala sobre esse anticristo, né, que vem na última hora. E quanto vai se aproximando, quanto mais se aproxima a última hora, nós já vivemos os últimos tempos, né? João ele está dizendo isso, mas agora muitos se têm feito anticristos, né? Muitos têm aparecido. Aqui vamos pegar a versão atualizada, que é um pouco melhor, da João Ferreira de Almeida. Também muitos anticristos têm surgido. Então, nós vemos aqui a palavra no singular e no plural, mostrando então que há muitos anticristos. Verso 19, ele diz: eles saíram do nosso meio. Olha que interessante. Esses anticristos são pessoas que professaram a fé cristã, fizeram parte da igreja, mas que agora saíram do meio da igreja porque não eram dos nossos, né? Porque se tivessem sido dos nossos, não teriam, então teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, e ele continua nesse texto. Uma outra referência vai estar, você pode ler todo o texto, estudar, mas o verso 22, né? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, João ele é muito claro aqui, né?
sobre a figura do anticristo. Então, não dá para falar de anticristo. Muitas vezes nós vamos apenas em outros textos, onde nós identificamos a figura do anticristo, mas aqui João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele deixa claro que o anticristo, ele mente e ele nega que Jesus é o Cristo, né? Nós vamos ver, então, novamente, no capítulo 4, dos versos 1 ao 6, né, é bastante claro aqui também, João, quando ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provar os espíritos que se procede de Deus, porque muitos falsos profetas, agora aqui uma outra expressão, falsos profetas, têm surgido pelo mundo afora. Nisto reconhecereis que o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqui ele está falando de espíritos, né? E aqui ele fala então do espírito do anticristo que já está no mundo. Então, desde o começo da igreja, esse espírito do anticristo foi identificado pelos apóstolos, né? Mas há uma atividade final da última hora que também a palavra de Deus nos revela, né? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Olha aqui que interessante. O mundo os ouve. Aqui ele está falando do mundo sem conhecimento, o mundo que não segue a Jesus, eles vão seguir o anticristo, né? Eles vão acreditar no que o anticristo diz, porque eles são do mundo. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então aqui, Espírito da verdade e o Espírito do erro. É assim que nós, então, podemos descrever as características do anticristo aqui na Epístola de João. Então, como eu disse, esse termo anticristo só aparece aqui e depois ele vai aparecer mais uma vez na segunda epístola de João, no verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. O enganador e o anticristo. Aqui podem ser sinônimos, né? Porque o anticristo, sua função é enganar. Então, o enganador e o anticristo. Mas também existem atividades que se complementam. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 13. Também pode haver essa cooperação entre figuras diferentes. Então, pessoal, essa ideia de que muitos anticristos surgem, mas também a ideia de um anticristo em especial, a gente vai ver desenvolvendo, vai ver que a Bíblia desenvolve, né, a revelação de Deus nesse sentido, porque Jesus ele fala sobre as profecias de Daniel, como nós já vimos no estudo anterior sobre os sinais da vinda. Então, o aparecimento desse anticristo também se constitui um sinal. Então, nós temos que olhar um pouco também para aquilo que disse Daniel. A profecia de Daniel, no capítulo 11, ela é focada na atuação de um certo Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV,
que ele vai ele vai profanar o templo de Jerusalém, ele vai tentar mudar a religião dos judeus que são fiéis a Deus e que estão aguardando as promessas de Deus ali em Jerusalém, né? Porque para muitos judeus, embora o exílio tivesse acabado, eles estavam sendo dominados por outros povos e isso fazia com que, de alguma forma, eles ainda aguardassem muitas promessas de Deus. Nós vamos ver isso no próximo estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Então, no capítulo 11, é bem interessante porque ele descreve sobre o Império Grego. Vocês se lembram da estátua de Nabucodonosor, que é uma sucessão de impérios, começando com o Império Babilônico, que invade Jerusalém, que leva jovens como Daniel, jovens judeus, para a Babilônia, para servirem ali como ministros, né, como sábios da corte. Depois vem o Império Medo-Persa, né, que está descrito na estátua que Nabucodonosor viu, nós já vimos sobre isso um pouco, está lá no livro de Daniel. E então vem o Império Grego. Esse Império Grego, então, tem a figura de Alexandre o Grande, e depois que ele se divide, né, em pequenos impérios, né, pequenos administrações, pequenos no modo de dizer, mas você tem ali então um estabelecimento, né, de dessas divisões ali naquela região da Judeia, né, na região ali por isso que tem também o termo Antioquia, a cidade de Antioquia na Síria se torna uma capital desse império, né? Foi fundada por Seleuco Nicator, e então isso tudo vem lá da Grécia, da Macedônia, faz parte dessa influência grega, e por isso é que vem a palavra também helenística, né? Você vai encontrar essa palavra no livro de Atos, por exemplo, que essa influência grega, da língua grega, da cultura grega, e os judeus, então, eles fazem oposição a essa influência, porque essa influência tenta mudar a maneira de pensar, tenta mudar a fé no Deus de Israel, no rei de Israel. E essa, então, a ideia que Daniel vai profetizar de antemão, porque ele está falando não do tempo que ele viveu, mas um tempo posterior, e ele fala que esse Antíoco, ele é o pior de todos, porque ele vai invadir o templo e ele vai profanar o templo. E é exatamente isso que acontece na história. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns textos. Então, nós temos todo o capítulo 11 de Daniel falando a respeito dessa influência grega, desse império grego. Mas, quando chega no verso 21, ele fala de uma figura em especial que ele chama de um homem vil, né? Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ele é um usurpador, né? Ele não tem direito ao trono, ou aquela autoridade de reinar, mas ele toma isso. Então, isso tem a ver com Antíoco IV, que se chamou a si mesmo de Epifânio. E Epifânio, no grego, significa manifestação de Deus. Então, ele é alguém que se coloca no lugar de Deus. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então, ele é alguém que engana e que faz e que assume esse poder, essa autoridade. O que é interessante aqui, né, ele está falando especificamente desse Antíoco, né? Não deixa dúvidas, né, porque ele dá tantos detalhes. A profecia foi escrita com vários anos de antecedência, mas ela se cumpre cabalmente
na pessoa desse, desse Antíoco. E isso vai até o verso 35. E no verso 36, há uma mudança de rumo. Ele continua falando de Antíoco, mas alguns estudiosos aqui identificam que já algumas características dessa profecia, a partir do verso 36, não se aplicam exatamente a Antíoco, mas Antíoco mas vai se aplicar ao anticristo que o Novo Testamento vai nos falar. Então, por exemplo, quando a gente vai para a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o Paulo ele fala sobre o homem da iniquidade, e ele vai descrever esse homem com muitas características parecidas com a de Antíoco, como aqui, por exemplo, no verso capítulo 2, verso 3, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo está falando aqui a respeito da vinda, né? A respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou quer por palavra, quer por epístola, né? Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então havia esses enganos que estavam tentando já entrar na igreja de Tessalônica, né? A igreja tão nova, recente, mas lembrando que essas duas cartas aos Tessalonicenses de Paulo estão entre os primeiros escritos de Paulo. E ele então, e muitos achavam então que Cristo já tinha vindo, e ele então aqui escreve esse texto para deixar claro que não, que primeiro, antes que Cristo volte, irá se revelar o homem, né, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, se nós podemos comparar o texto de, de Daniel com o texto aqui de Tessalonicenses, e nós vamos encontrar várias características que mostram que eles são a mesma pessoa de que Daniel fala, do qual Antíoco ele é um tipo, né, do anticristo que virá. Então, eu vou continuar com o texto aqui na tela de Tessalonicenses, mas vou citar também algumas referências lá de Daniel 11. Você pode anotar aí. Então, em Daniel 11, quando chega no verso 36, ele vai dizer que esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Então, olha como se encaixa na descrição que Paulo. Ora, Paulo, irmãos, ele é guiado pelo Espírito Santo, mas tudo que Paulo fala, e o Novo Testamento em geral, sempre é baseado na revelação do Antigo Testamento, né? Você vê que no Novo Testamento, o Espírito Santo, assim como o ensino de Jesus e a própria pessoa de Jesus, ele esclarece tudo que no Antigo Testamento estava um tanto quanto difícil de entender, obscuro, né? De maneira que não resta dúvida. E Paulo, então, ele está se baseando no texto profético de Daniel para afirmar essas coisas pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, que esse tal
anticristo, aqui, veja que aqui não estamos usando a palavra anticristo, é o homem da iniquidade, o homem vil, o homem filho da perdição. Então, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Então, tem a ver com o que o Daniel falou também. Né? Outra coisa que ele fala aqui também é que ele agirá segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, aqui no verso 9, sinais e prodígios da mentira. Então, o anticristo, o homem vil, ele fará sinais para enganar, né? Como nós vimos lá em João, o objetivo dele é enganar o mundo, e ele tenta enganar os que são de Deus, os eleitos, mas ele não pode, né? Ele não consegue. E finalmente também, no verso 45, lá do capítulo 11 de Daniel, fala do fim desse anticristo, que ninguém poderá socorrê-lo, ele vai chegar ao fim, o Antíoco. E aqui também, Paulo fala no verso 8, que esse homem vil será, o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Agora, nós vamos aqui passar para uma outra parte da Bíblia, que é o ensino de Jesus. Mateus 24, quando Jesus, então, ele fala das profecias de Daniel a respeito do anticristo, e ele descreve, então, como algo que vai acontecer no futuro. Então, o que é interessante? Nós sabemos que as profecias de Daniel se cumpriram claramente e literalmente em Antíoco, no ano 168 antes de Cristo. 168 antes de Cristo. Tanto é que num livro apócrifo de Macabeus, que conta a história desses fatos, eu posso compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que está escrito nesse livro de Macabeus, que descreve já posteriormente o que aconteceu com esse Antíoco Epifânio, quando ele atuou. Olha o que diz a história, né? Está aqui no livro apócrifo. No dia 15 do mês de Quisleu, no ano 145 da era grega. Então, aqui ele não está usando o mesmo calendário que nós, né? Que é 168 a.C., mas ele está contando o calendário segundo o calendário grego. O rei Antíoco mandou construir a abominação devastadora em cima do altar do templo. Construíram altares pagãos na cidade de Judá e ofereceram incenso em frente das portas e das casas nas ruas. E rasgaram e queimaram todos os livros da lei que encontraram. Olha só, todos os livros da lei foram queimados, que eles puderam encontrar. Quando encontravam alguém que tinha um livro da aliança e que obedecia à lei, mandavam matá-lo e de acordo com a lei, com a ordem do rei. 1 Macabeus 1, 54 a 57. Então, você continua lendo a história e você vai ver que Antíoco, ele então perseguiu os judeus em Jerusalém, profanou o templo, chegou a sacrificar mesmo porcos dentro do templo, porque ele se colocou como Deus, em lugar de Deus, e ele tentou impor, então, essa religião aos judeus. Então, é essa figura que dá a base, que é um tipo do anticristo que vai aparecer na última hora, né, no último momento. Então, é muito claro, né? E Jesus, então, ele vai falar sobre sobre essa figura
aqui no capítulo 24 de Mateus, o sermão profético, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, uma das perguntas aqui é por que Jesus ele afirma, né, que isso será no futuro, né? Melhor dizendo aqui, você pegar também o verso 15, né? Ele fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Nós falamos sobre isso na aula passada, e Jesus está se referindo aqui a uma segunda profanação do templo pelos romanos, já no ano 70 depois de Cristo. Mas, como nós vimos também, ele vai, na continuidade, falar também do anticristo, que é o último que virá. Então, Jesus sabia muito bem da história de Antíoco, mas ele sabe também, ele está mostrando aqui que essa história se repetirá antes da sua vinda, ou até que ele venha, surgirão anticristos no mundo, que vão fazer todas essas coisas e vão tentar enganar. O que nos consola no verso 24, de certa forma, o que nos dá uma segurança, é de que eles enganariam os próprios eleitos, se possível, né? Então, Jesus aqui ele diz que não é possível que os eleitos sejam enganados. Então, aqueles que, de fato, conhecem a Deus, e você vai ver que João fala a mesma coisa na sua primeira epístola, ele fala assim: esses que saíram do nosso meio e se tornaram anticristos, né? E falam a mentira, mas eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos não teriam saído, não teriam saído. Então isso nos dá uma convicção de que os eleitos não serão enganados, porque os eleitos leem a palavra de Deus, leem as Escrituras, conhecem a Jesus Cristo e estão firmados nessa promessa. Nós vamos ver depois outros textos em Apocalipse também que vão corroborar com essa segurança, com essa certeza que nós podemos ter, né? Agora, a ação do anticristo é enganar, tentar enganar os eleitos. Ele vai enganar muita gente, né? Ele vai operar muitos sinais e prodígios. E a pergunta que fica também aqui para você, meu irmão, é que tipo de, de prodígio ou de ação do anticristo poderia enganar você, né? Então, você tem que ficar atento quanto a isso, né? Porque para não ser enganado, para não ser levado pelas mentiras do anticristo, pelas mentiras desses falsos profetas, desses falsos cristos que Jesus está descrevendo aqui. Então, isso nos leva agora a um outro texto, né, que é o de Apocalipse, capítulo 13, muito famoso, que é a respeito da besta. Na verdade, são duas bestas, né, em Apocalipse 13, uma que surge do mar e outra que surge da terra. E eles recebem poder de Satanás, do dragão. Então, é importante ver que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem mais simbólica, né? Muitas pessoas acham que o anticristo, que a besta, será realmente um monstro que vai aparecer diante dos olhos das pessoas. Embora João tenha visto isso, ele descreve como uma visão, nós entendemos que toda a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica e muito verdadeira, obviamente, não é porque é simbólico que não é verdade, descreve uma realidade espiritual que ocorre. Então, a besta, a primeira besta e a segunda besta, é esse espírito do anticristo operando segundo a eficácia de Satanás, como disse o Paulo em Tessalonicenses. Então, aqui em Apocalipse 13, há uma convergência de todos os textos. Lembrando que
Apocalipse é um dos últimos escritos do Novo Testamento, se não o último, escrito também por João. Ele não usa a palavra anticristo no livro de Apocalipse, mas a ideia do anticristo está ali, quando ele fala sobre o falso profeta e ele fala sobre a besta e a atuação da besta, da primeira besta e da segunda besta, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando até aqui. Então, aqui nós temos, né, Apocalipse capítulo 13, a primeira besta que emerge, que João vê emergir do mar, né? Do mar. Tem a descrição dela aqui, né, que tem a ver com chifres, tem a ver com autoridades, poderes, né? Isso aqui nos anos 80, irmão, nos anos 90, melhor dizendo ainda, foi muito identificado com muitos que ensinavam, né, naquela época, ensinaram que a comunidade europeia era essa besta, né? Agora, é interessante notar que, de qualquer forma, essa besta ela vai ter um poder, ou ela vai ter autoridade sobre toda a terra, todas as nações. Olha como fala aqui, autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. E toda a terra se maravilhou e seguiu a besta, né? Então, ela vai conquistar, né, esse poder político, né? Ele vai conquistar toda a terra. Então, a primeira besta tem a ideia de um poder político e a segunda besta de um poder religioso que legitima o poder político. E nas duas bestas nós vemos características do que nós já vimos aqui, porque o Antíoco ele se fazia Deus, né? Mas ele tinha uma autoridade política, militar, né? E tudo isso ele queria implementar ali na Judéia, em Jerusalém, mudar a religião dos judeus. Vocês viram que eles queimaram os livros da lei, né, lá como é escrito em Macabeus. Então, enfim, aqui você tem a descrição desse poder político e religioso, que também é a segunda besta, né, que vai aparecer. Bom, então aqui eu grifei, né, para ajudar a gente a ir com mais objetividade, embora você possa ler detalhadamente o texto, que toda a terra, ou seja, o poder desse último anticristo, dessa última manifestação que é a besta, descrita em Apocalipse 13, será universal. Lembrando que o poder romano tinha essa universalidade quando João está escrevendo. A igreja está debaixo da perseguição do poder de Roma. Por isso que a besta, primeiramente, ela é identificada com o imperador Nero. Inclusive, quando ele fala aqui do número da besta, que é o número de um homem, 666, né, muitos escritores, muitos intérpretes das escrituras entre os pais da igreja, identificavam esse anticristo, essa besta, como sendo o Nero, né, que perseguiu a igreja, mas João, embora ele escreveu depois do Nero, já há mais de cerca de 30 anos após o Apocalipse, mas muitos acreditavam que o Nero ele iria ressuscitar, voltar e ainda exercer algum poder. De qualquer forma, a besta é esse poder romano que era exercido de maneira universal, né? E hoje nós temos, então, essa expectativa também de um governo universal, muito mais hoje, porque o mundo hoje está mais globalizado, nós podemos dizer, do que na época do Império Romano. Mas João escreve, primeiramente, para os seus leitores, né, que estão sob o Império Romano. Então, aqui tem tudo descrevendo, e ele não vai usar a palavra do Império Romano, porque isso iria dificultar a circulação do texto. E
E, obviamente, ele está simplesmente dizendo aqui, ele fala sobre a besta, depois ele fala sobre a Babilônia, que também é a cidade de Roma, e a maneira como ela está atuando. Então, aqui no verso 6, outra coisa que eu grifei, blasfêmias, né? A sua boca fala blasfêmias contra Deus, então, para difamar o nome de Deus e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. É muito interessante essa explicação também que ele dá aqui, porque muitos esperam que haja um templo em Jerusalém, na terra, que será usado pelo anticristo. Mas aqui o João, ele sabe que esse tabernáculo, esse templo de Jerusalém já foi destruído, né? Ele foi destruído, como eu disse, há 70 anos, 30 anos antes, por Tito. Nós falamos sobre isso também na lição sobre os sinais da vinda de Cristo. E ele então fala que aqui o tabernáculo são os que habitam no céu. Lembrando que muitos santos já estavam mortos e estavam com Deus no céu. Então, para João, o tabernáculo de Deus está no céu, onde os santos que morreram, estão com o Senhor, e que depois, lá na frente, em capítulo 21, esse tabernáculo vai descer com a nova Jerusalém. Deus vai tabernacular com o seu povo. É a reunião que Paulo fala também sobre a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, o santuário, ou o tabernáculo, já não é mais terreno. Em Apocalipse fica claro que o tabernáculo ele é espiritual, ele está no céu. A igreja né, ela traz a manifestação da presença de Deus na terra. Fora da igreja não existe essa manifestação da graça, né, da relação do amor de Deus especial com os seus santos, né, com os filhos de Deus. E foi-lhe dado também que pelejasse, aqui fala assim, a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ainda novamente sobre essa universalidade do poder da autoridade política, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Novamente, aqui nós vemos que as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, vão adorar a besta. Então, essa é o grande ponto aqui do texto, né? Adorarão a besta. Mas aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida não vão adorar. Como Jesus falou, eles não vão, os eleitos não serão enganados. Então, parecendo um cordeiro, aqui já fala da segunda besta, o falso profeta, né, que nós podemos dizer aqui, a segunda besta é parecendo o cordeiro, então ele se faz como Cristo, né? Porque toda essa atividade da besta também, que dessa trindade satânica, que é o dragão, a primeira besta e a segunda besta, ou seja, o dragão, o anticristo e o falso profeta, essa trindade satânica, ela está imitando a Deus, né? Há uma grande imitação de Deus aqui, porque é isso que o diabo faz, né? Ele só pode imitar, mas a verdade está com Deus, não com ele, né? E ele parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Isso aqui dá para a gente identificar, né? Pessoas que estão usando a religião, mas que, na verdade, o seu discurso, a sua palavra, é de acordo com aquilo que o diabo, o Satanás, está falando, está dizendo. E também opera grandes sinais, como nós vimos já, ele fará grandes sinais que poderiam até enganar os eleitos, mas não poderá enganar, mas vai enganar muita gente vai seguir eles, né? E aqueles que não adoram a imagem da besta irão morrer, ele vai fazer morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aqueles que adoram receberão uma marca, né? Serão marcados como que pertencentes à besta.
pertencentes ao anticristo. Então, aqui, os ouvintes, os leitores de João, eles sabem que eles podem esperar a morte. Ou você adora a besta, ou você morre. Então, essa é uma situação, ou seja, aqui não há digamos assim, um livramento da morte, né? Nós vamos ver que só quando a história culmina, então, é que haverá esse livramento, ou que haverá esse desfecho. E aqui, então, nós vamos ver também, né, levando para uma aplicação da nossa fé, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, diante dessa oposição, diante da perseguição, diante do engano do anticristo, o que se espera dos cristãos? Que eles perseverem e sejam fiéis. Os santos perseverando e sendo fiéis, ou seja, até a morte. Se a morte tiver que vir, nós não negaremos nosso Senhor, não negaremos que Jesus é o Cristo, não negaremos que a verdade de Deus revelada na sua palavra. Por quê? Porque há um desfecho no capítulo 19 de Apocalipse, no verso 20, que vai dizer exatamente o seguinte: a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Então, esse é o final da besta, né? E daqueles que também adoram a besta, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, aqui, nessa batalha final, né, Jesus irá destruir, né, todos esses inimigos de Deus. Então, a palavra do Senhor aqui nos leva a essa firmeza, né, de poder se manter fiéis diante da ação do anticristo contra nós. E quando a gente volta aqui para o capítulo 2 de Apocalipse, nós temos as cartas às igrejas, e me chama a atenção a carta à igreja de Pérgamo, porque lembram-se que nós vimos que há muitos anticristos no mundo, e aqui em Pérgamo, Jesus fala a respeito da doutrina de Balaão, né, que ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel. Então, essa é uma figura do Antigo Testamento, e Jesus ele diz que a igreja também passa por essas situações, né? Pérgamo é uma igreja que mantém o seu testemunho, né? Assim como nos dias de Antipas, uma testemunha fiel que foi morto entre vós, né? Onde Satanás habita. Então, Pérgamo tinha lá um templo, né, dedicado ao paganismo, que era um templo, então, dedicado a Satanás, e havia essa pressão, essa perseguição, mas eles se mantiveram, como Antipas e outras testemunhas, se mantiveram firmes, fiéis ao Senhor, né? Balaão, Balaque e também os nicolaítas, né? Então, aqui essas palavras do Senhor Jesus nos ajudam a, a ver que haverá um desfecho, né? Assim como Antipas, ele foi morto. Então, nós podemos até morrer, mas haverá um desfecho. O importante aqui para nós é se arrepender, nos arrependermos, né?
daqueles que sustentam essas doutrinas falsas, os nicolaítas, que negam a Jesus, que Jesus veio em carne, que negam a realidade do Evangelho, da ressurreição, enfim. Aí tem que voltar na Epístola de João e a gente vai ver tudo que está implícito nessas mentiras que estão sendo propagadas, que estão sendo pregadas, ensinadas. E, senão, ele diz, eu venho sem demora, pelejarei contra eles, né? Contra eles pelejarei com a espada da minha boca, que é justamente o que vai dizer lá em Apocalipse 19, e com a espada da sua boca ele destrói os seus inimigos, né? E as palavras do Senhor Jesus aqui são de consolo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, né? Então, nós estamos esperando, aguardando, né, na ressurreição, uma nova vida, um novo nome, né, o maná que dá o alimento da eternidade, né, onde nós não teremos mais fome e estaremos com o Senhor, né, para todo sempre. Então, essas são as palavras que nos consolam diante desses desafios que o anticristo. Se nós viveremos o último anticristo, não sabemos, mas o espírito do anticristo já está no mundo. O pessoal lá, na época de João, viveu essa realidade durante a história da igreja. Então, se nós não estamos hoje sendo condenados à morte em alguns lugares, nós temos que lembrar que em outros, muitos cristãos têm sido perseguidos e mortos. Então, nós não podemos de maneira alguma nos enganar achando que as coisas vão ser de outra forma. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. E para a próxima lição, estaremos estudando as 70 semanas de Daniel. E eu quero deixar uma tarefa para vocês aqui. Leiam o Apocalipse e contem quantas vezes aparece a palavra ou o número 7 no livro de Apocalipse. Até a próxima lição. Que Deus te abençoe grandemente. Seja perseverante e fiel no Senhor.